Vamos ouvir a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia lá em Mateus, a palavra está lá em Mateus, Mateus, capítulo 7, versículo 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva. Deixa eu tomar uma água aqui, irmãos. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deixa eu ler novamente aqui o versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente, que edificou, a sua casa sobre a rocha. Irmãos, amiga, essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida, né, do Senhor. A gente já estudou muito tempo lá na igreja e temos estudado sempre. O Senhor volta a citar essa palavra em nosso coração, né? Ele volta a falar conosco. E algo interessante aqui que a gente viu no versículo 24, que aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu não quero falar aqui, eu quero ser bem direto ao ponto. Eu não quero falar aqui, irmãos, sobre a diferença entre o que edifica a casa na areia e o que edifica a casa na rocha. Isso está bem entendido, né? O Senhor, ele quer que a nossa vida seja firme, que a nossa vida, aquilo que a gente construa, não venha afundar, né? O Senhor, ele quer que a gente venha edificar algo e permanecer edificando, mas não algo que seja, vamos dizer assim, em um solo, em uma base frouxa, né? Em uma base não firme, né? Ele quer que aquilo que a gente faça, né? Que aquilo que a gente venha edificar, venha pendurar, venha, sabe, permanecer. Aquilo que o Senhor dá para mim, aquilo que o Senhor quer para a sua vida, né? O bem dele, que é bom, agradável e perfeito, a vontade dele é essa, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Ele quer que seja algo firme, algo fixo na sua vida, que pode acontecer o que for, que você não perca, né? Então a gente entende isso, mas eu quero trazer um ponto. O Senhor, ele compara a sua palavra à rocha, porque ele diz aqui, olha o que ele diz, vou ler de novo, olha o que ele diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa é a vida, né? A casa, vamos dizer assim, o nosso dia a dia, nossa vida no geral, a gente precisa colocar, vamos dizer assim, nossos alicerces, as nossas raízes em algo fixo, né? A gente precisa fazer isso. E o Senhor fala, ele compara, né, que o homem que edifica é aquele que está, né, vivendo, trabalhando, está construindo, está, né, tendo as coisas da sua vida, e ele compara a vida do homem que está fazendo isso à edificação, ao ato de edificar, né? Levantar a sua vida, construir uma família, construir, né, uma vida social, ter um trabalho, ter uma vida, né, com saúde, com vida financeira abençoada, vida familiar abençoada, edificando uma vida feliz, né? É comparado a um homem que trabalha nessa edificação, né? E ele compara a palavra à rocha. A rocha é algo firme, né? Ele está edificando a vida sobre a rocha. Ele está dizendo que a palavra dele, olha só, é firme.
O Senhor está dizendo, a palavra dele é firme. Como? Aí o Senhor pegou algo, né, vamos dizer, naquela época, algo difícil, duro, né? Algo, vamos dizer, mais firme assim que ele poderia comparar, né? A rocha. E ele falou, olha, é semelhante um homem que ele viu um lugar e falou, eu vou edificar minha casa, minha vida, mas sobre um fundamento firme. Eu não quero edificar coisas para cair ou perder. Eu não quero começar aí depois eu ver quando estiver ali no topo, né? Estiver chegando lá e de repente, cara, de repente eu perco. Não, eu quero que o que venha na minha vida não venha destruir, não venha acabar, não venha parar. Aí o Senhor ele nos dá o quê? A palavra. E a palavra ele compara para que a gente possa entender que é algo inabalável. A palavra de Deus é algo firme, é algo, sabe, que não é abalado, é algo realmente que eu e você podemos lançar a nossa esperança, podemos edificar a nossa vida sobre essa palavra que ele falou, sobre isso que ele falou. Ele está dizendo, olha, a palavra que eu dou para vocês é algo firme, é algo inabalável, é algo que vocês podem confiar, que vocês podem colocar a base como base da vida de vocês. Quer edificar a casa, a família, o lar, quer edificar o que você está pensando? Edifique sobre a palavra. O Senhor, ele quer que eu e você venhamos acreditar ou confiar na palavra dele, que é uma rocha. Sem sombra de dúvida. Mas confiar que a palavra dele é inabalável, que a palavra dele permanece firme em todas as situações, que a palavra dele pode vir tempestade, pode vir, sabe, querer formar aquele tempo de chuva, né? Pode vir algo contra a nossa vida, ela permanece inabalável. E ele diz, olha, se a palavra for a sua base, que ela é inabalável, então o que você construir, ela não vai sofrer abalo com qualquer coisa que for. O Senhor está querendo que eu e você dê crédito à palavra dele de uma maneira que você confie de todo o coração na palavra dele. Naquilo que ele falou, sabe? Você não tenha dúvida que ela é firme, que ela é inabalável. Esse exemplo, esse versículo do 24 que nós lemos, ele quer que eu e você confie na palavra dele com essa atitude, ou com essa certeza que eu estou colocando a minha vida, a minha confiança em algo que não há como ser abalado. Não há como, perdão, não há como ser abalado. Só que essa confiança, essa entrega é minha e sua. Sabe, edificar a minha vida sobre a palavra é acreditar, olha, pode vir o mal que for, a aflição que for, eu vou vencer. Eu não vou ser destruído. Porque ele está dizendo que a palavra dele é tão firme como uma rocha. E se eu colocar a minha confiança, entregar mesmo a minha vida, a confiança da minha casa, da minha família, sabe, pegar os seus preceitos, confiar, acreditar, aquilo que a palavra declara, se eu declarar confiando, sabe, a ponto de falar, olha, essa palavra, ela não vai ser abalada, confiar de tal maneira que você vai andar despreocupado com qualquer notícia maligna, com qualquer obra, sabe, qualquer coisa do inferno, você não vai ficar abalado. O Senhor Jesus, ele quis dizer para nós, olha o que diz lá em João capítulo 14. Olha só. João capítulo 14. Versículo 24. Ele diz assim: quem não me
ama não guarda as minhas palavras. Mas olha o segredo da parte B. Isso aqui deu para entender a primeira, né? Que só quem ama a Jesus não é aquele que fala: Senhor, eu te amo, Senhor, mas como eu te amo. Senhor, eu sinto saudade, eu sinto falta. Senhor. Não. Aquele que lhe ama, guarda a palavra. Quem não ama, vai desprezar a palavra. Isso aqui está bem, né, explicado. Mas olha a parte B. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Toda palavra que Jesus falou, toda palavra que Jesus pregou, toda palavra que ele veio ensinando, trazendo sobre o reino do céu, sobre o que eu tenho, o que você tem, sobre as escrituras, sobre, né, a minha vida, a minha saúde, a minha vida financeira, a minha felicidade da minha casa, a minha família, sabe, as bênçãos que ele tem, todas foram palavras do Pai. Todas foram palavras do Pai. E olha o que ele diz ainda, capítulo 12, ainda em João, capítulo 12, versículo 49, Jesus ainda falando, João 12, 49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Tem uma outra tradução que diz o que falar e como falar. Então Jesus ele fala, olha, o Pai, é ele que me deu essa palavra. Quer dizer, o que Jesus fala é o Pai que falou. Jesus não falou nada ao contrário que o Pai quer. Jesus trouxe a palavra, ele era a palavra, e ele trouxe a nós a própria palavra de Deus. E ainda ensinava Jesus e deu mandamento para ele o que falar e como falar. Então, quando vem uma palavra mais dura, porque o Pai falou a Jesus para falar daquela maneira. Vem uma palavra mais mansa, aquela palavra é para ser mansa daquela maneira. Você está me entendendo? Então, toda palavra do Senhor, seja de repreensão, seja mais mansa, uma palavra que puxa a orelha, uma palavra que, sabe, realmente me traz conforto, me traz alegria, outra que é uma repreensão que no momento me traz tristeza, mas a gente sabe que a tristeza do Senhor pela palavra nos gera ao arrependimento, é isso que a palavra de Deus diz. Irmãos, a palavra que vem, que Jesus ele falou e ensinou, e como essa palavra que ele trouxe sobre o alicerce, foi o próprio Pai que passou para Jesus. Era a palavra de Deus em Jesus. Ele está falando, a palavra que eu falo não é minha, é do próprio Criador, é do Pai. E o Pai estava dizendo, a minha palavra ela é firme. Se aquele que é fiel, que prometeu, está dizendo que a palavra dele é firme, por que a gente não confia dessa forma? Por que a gente não se agarra desta maneira? Por que a gente não pega e fala, olha, Senhor, a sua palavra é firme? Não, Senhor, a sua palavra é firme. Não me importa o que me vai falar o homem, não me importa o que me vai falar as notícias do mundo, a economia. Eu estou edificando a minha vida na sua palavra, e o Senhor falou que a sua palavra era firme. Se eu edifico e lanço a minha confiança, os meus alicerces, confio a minha família, a saúde da minha casa, da minha família, a minha fonte de renda, a minha prosperidade, a felicidade da minha casa, tudo que é meu, eu estou confiando na sua palavra. Vai ser abalado? Ele está dizendo, não vai ser abalado. A palavra do Senhor é firme, só que muitas vezes a gente não consegue colocar isso em prática. Né? Não é só simplesmente praticar a palavra, é de confiar nela que ela é firme, ao ponto de você não desconfiar. Quando ele fala, eu sou o Senhor que te sara, quando ele fala, pelas pisaduras de Cristo, você foi sarado. Será que você confia nessa palavra firme mesmo? Ou você desconfia? Ou a gente, sabe, a gente fica desconfiando, não colocando a nossa confiança. Sabe, a gente não coloca. Quando ele fala de santidade, a gente não quer ser tão santo. A Bíblia fala para a gente ser santo em toda maneira de viver, em toda a nossa maneira. Santo quer dizer separado,
Quer dizer, vai se separando, a palavra vai dizendo, olha, isso é errado, você se separa. Opa, vou parar de fazer isso, eu achava que era certo. Ué, eu comecei a entender aqui na palavra que é errado, peraí, eu vou começar a deixar isso. Aquilo lá o Senhor está falando que é certo, eu não estou fazendo, peraí, eu vou me encaixar ali, vou fazer ali. Quando a palavra for essa confiança, não vai ser difícil de cumprir. Porque você não vai quebrar a cara, vamos dizer assim. Você não vai quebrar a cara. Olha o que Jesus, né? Isso aqui fala sobre Jesus, lá em Isaías. Olha só, Isaías 50. Isaías 50. Deixa eu abrir aqui. Isaías 50, versículo 5. 5, 6 e 7. Olha o que diz. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Primeiro, o Senhor Jeová. Aqui está falando de Jesus. Ele me abriu os ouvidos. Quer dizer, ele me falou comigo e eu entendi. E eu não fui rebelde, eu lancei a minha confiança nele. Eu lancei a minha confiança. E não me retiro para trás, quer dizer, eu não volto a praticar aquilo que eu fazia antes de eu conhecer a palavra. Não, eu conheci a palavra, não vou voltar, eu vou prosseguir para frente, é para frente. Aí ele diz mais, as costas dos que me ferem a face, aos que me ferem, e a face ao que me arrancam os cabelos. Não escondo a face do que me afrontam e me cospem. Lembra Jesus lá na cruz? Lembra lá todo aquele sofrimento antes da cruz, né? Antes da cruz, então. Por quê? 7. O Senhor Jeová me ajuda, pelo que não me confundo ou não fico envergonhado. Por isso, pus o meu rosto como seixo. Seixo quer dizer pedra. Como pedra, e sei que não serei confundido ou envergonhado. Sabe que Jesus, ele estava, esse aqui do servo, estava falando sobre Jesus? Que ele, quando recebeu a palavra, Deus abriu os ouvidos, como Deus abre o meu ouvido, abre o seu ouvido, né? Abriu o ouvido e ele recebeu, não foi rebelde. Opa, é isso? Senhor, é isso? E ele é nosso exemplo de servo. Jesus é nosso exemplo de servo. Quer aprender a servir Jesus, a servir a Deus? Olhe para Jesus. Ele é exemplo. É o melhor exemplo que nós temos, né? E ali ele recebeu a palavra. E ele falou, as costas eu dou para aqueles que me ferem, que puxam meus cabelos, que cospem em mim, que zombam em mim, eu deixo para trás. Aquilo eu deixo para trás. Por isso que eu coloquei o meu rosto como uma pedra. Como uma pedra. Sabe o que quer dizer isso? Quando Jesus ele estava cumprindo ali a sua palavra, cumprindo ali o mandamento que ele recebeu do Pai de entregar, mesmo ele sofrendo aquela aflição, que ele subiu até um monte para orar, que o corpo dele queria e ele suava gotas de sangue, o corpo dele queria que desistisse, ele não desistiu. Ele via o rosto dele, quer dizer, ele colocou a firmeza como uma rocha. E é isso que Deus quer de mim e de você. Que a gente confie na rocha como um rocha. Você está me entendendo? Jesus colocou o rosto dele inabalável. Colocou o rosto dele firme. Colocou o rosto dele com um olhar firme. Jesus falou que é assim, Deus falou que é assim, ponto e acabou. Não vou mudar. O rosto dele não foi abalado. Ele falou, coloquei o meu rosto como uma pedra. Sabe? Confiei no Senhor, deixei os que estavam me ferindo para trás e confiei. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles tinham uma palavra, que Deus não se agradava que se curvasse a ídolos ou fizesse imagem de escultura e tudo mais aquilo lá. E o Nabucodonosor, você conhece, queria que eles realmente se curvassem, forçando até ali, dizendo, olha, se não se curvar é pena de morte. Pena de morte. E eles só, com o rosto firme, como uma rocha, levantaram e falaram, ô rei, fica sabendo, né? Nós não vamos nos ajoelhar. Aí você conhece o resto da história. Se o Senhor quiser livrar, ele vai livrar, e você não tem poder nenhum para impedir. Agora, se ele não quiser livrar, fica sabendo, Deus, o Nabucodonosor, fica sabendo, ó rei, né? Nós não vamos nos curvar. Nós não vamos. Quer dizer, o que eles estavam fazendo? Ficando firme na rocha, como uma rocha.
Então, imagina a face do Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei olhando aquilo e vendo a face deles, tipo, estão decididos. Estão decididos. Por quê? Tinha uma palavra que dizia, não é para se curvar. E eles ficaram firmes, mas se a gente não se curvar, a gente vai morrer. Mas Deus falou que não é para se curvar. Então nós não vamos se curvar. Irmão, é desta forma, irmã, é desta forma que Deus quer que você confie na palavra dele. Que você fique firme. O Senhor diz lá em Jeremias 1,12 que ele vela pela palavra dele para cumprir. Ele vela. Quer dizer, além dele falar, minha palavra é firme, ele está de olho na palavra dele para cumprir. Para cumprir. Olha o que diz Números 23. Números, lá no início da Bíblia, Números 23. Olha só, irmão. E a gente esquece. A gente esquece. Números 23, versículo 19. Números 23. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, quer dizer, soltava a palavra, libera a palavra para nós. Porventura diria ele, não faria, ou não cumpriria, ou falaria e eu não confirmaria. Deus não é homem para que minta. Se você confiou na palavra, edificou a sua vida, pode ter certeza que ela é inabalável. Se ele falou que a cura é sua, acredite. Se ele diz que você pode ir confiar, confie. Aquilo que ele te fala pela palavra pode lançar raízes. Pode realmente, sabe, se entregar, mas como uma rocha. Não adianta a palavra ser uma rocha e você não acreditar como uma rocha. Você não se firmar. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Para a gente encerrar, olha o que diz em Atos, né? Eu gosto muito dessa palavra. Atos, capítulo 9. Deixa eu abrir aqui com você. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, versículo 34. Vamos ler o 33, né? Atos 9, 33, 34. Olha o que diz. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama, e logo se levantou. Olha só, o Pedro levou ao Enéas uma palavra. Ele levou uma palavra. Jesus Cristo te dá saúde. Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que nos traz saúde. Ele continua, a Bíblia fala que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Né? A Bíblia fala que ele levou no madeiro. Pedro chega a dizer isso na sua carta, que ele levou no madeiro para que nós livres pudéssemos viver. Ele levou a nossa enfermidade. Aí o Pedro leva algo que o Pedro acreditava e cria. Uma palavra firme, era a verdade para ele, é a verdade. É a verdade. Chegou diante de um paralítico, aonde a medicina não podia curar, e até hoje não pode curar, alguns casos, dependendo do caso, a pessoa, né, vamos dizer ali, um quadro irreversível, não podia, já estava 8 anos paralítico, né, estava ali, e ali ele traz o quê? A pedra, a rocha. O Pedro levou com certeza, o Pedro cria. Jesus Cristo te dá saúde. Essa é a rocha. Essa é a certeza. Você não está doente. Jesus te dá a saúde. Jesus tem isso para você. Aí o Enéas creu na rocha. Para ele foi firme, ele ficou firme. E ele se firmou como uma rocha naquela hora. E o que ele fez? Fez força para levantar. Aí ele lançou o seu alicerce sobre aquela palavra, não sobre o alicerce da doença. Ele estava antes no alicerce da doença. Estava lançando sobre a doença, sobre a situação, talvez até sobre o tempo. Não sei o que aconteceu, o que foi, se foi alguma lesão, não fala. Ele era paralítico.
De repente podia ter sido uma lesão, de repente sofreu alguma coisa, de repente, né, aconteceu alguma coisa, mas naquela hora, nada daquilo era mais o seu alicerce, era a palavra. E quando ele lançou sobre a palavra, Deus pôde curar. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Pedro não fez oração para ele. O Pedro não fez corrente de oração, ele desceu ali onde estavam os santos, ali era um lugar onde tinha bastante crente. E ele não chamou para orar. Não era o caso, você está me entendendo? O caso era que o Enéas ele precisava voltar a crer na rocha, na firmeza da palavra, na certeza. Aqui está bem resumido. Mas o Pedro chegou e falou, ô Enéas, você esqueceu? Você esqueceu da fidelidade de Deus para a sua palavra? Você esqueceu que ele vela pela palavra para cumprir? Ué, se ele falou que você está curado, então o que você faz deitado aí? É essa confiança. É essa confiança. Se você até hoje está pensando, então, né, eu não sei como você... Para com isso, não sabe ser crente, não sabe crer na palavra, não sabe, se... Não, para com isso. Você foi escolhido. Deus te chamou. Se você está aqui hoje, está ouvindo esse vídeo, seja ao vivo, seja pela gravação, o Espírito Santo trouxe para você para dizer para você que você é especial para Ele. E aquilo que Ele tem dado para você pode se firmar. Se firma como filho, como filha. Se firma. Acredite nessa palavra que Ele falou que é tua. Quando você aceitou a Ele como Senhor e Salvador, você sabia que tem pessoa que faz a confissão, porque Jesus ele fala, se nós confessarmos o nome dele, a palavra de Deus fala, será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia fala que todos que creram em Jesus se tornaram filhos de Deus, né? Que a gente já passou da morte para a vida, que quando a gente crê nele, ele nos tira, nos transporta do reino das trevas para a luz, para o reino do seu Filho, que é onde ele opera. Que ele fala a nós que toda língua que se levantar contra nós, nós podemos condenar, nós podemos anular, que toda arma forjada contra nós não prosperará. São palavras que você tem, são palavras que diz, olha, eu estou contigo, eu não te deixo, eu não te abandono. São palavras que Deus tem para você, são firmes como a rocha, ela é inabalável. Só que a gente não se firma, a gente não sabe, a gente não fica firme, essa é uma atitude nossa. É minha e pronto, acabou. Esse é o meu caminho, é a palavra de Deus. Se firma que nem uma rocha. E confia, pode confiar, pode acreditar e pode dizer, eu sou do Senhor, eu sou santo, a partir de agora eu sou do Senhor, olha, Deus está comigo, Ele diz que não te deixarei, nunca jamais te abandonarei, Ele diz que vai à minha frente, limpando tudo, tirando inimigo, Ele diz que vai ser inimigo dos meus inimigos. Irmão, irmã, é só acreditar, se firmar na rocha e se levantar que nem um Enéas. Se levantar, acreditar mesmo, parar de ficar confessando derrota, parar de ficar confessando pecado, sabe? Pecado já foi perdoado e você fica, então, talvez eu não confessei direito, sabe? Ele limpa. Se você confessou, você sabe, se arrependeu, ele limpa e nos faz mais alvo que a neve, mas o diabo fica te acusando. E você sai dessa palavra que, se confessar os vossos pecados, você é fiel, ele é fiel e justo para te limpar. Irmão, irmã, aí você volta àquele estado. Volta, então eu não mereço. E ninguém merece, irmão. Mas depois que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, a graça veio sobre você. Você agora é um justo, uma pessoa justa. Você agora é um agraciado. Você agora é um filho de Deus que está crescendo, sabe? Vai ter erro, vai ter falhas, mas vai poder pedir perdão, vai poder falar com o Senhor. O Senhor vem com a sua glória, com a sua graça, com o teu sangue e te limpa e te carrega pela mão e fala, pode vir, pode confiar. A Bíblia fala, o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão, pelo Espírito Santo. Ele te dá a palavra para você levantar. Para você levantar, só que muitas vezes a gente larga, sabe? A gente, não, Senhor, eu não mereço, e tira, e para, e começa a voltar para trás. Coloca o seu rosto como um seixo,
como uma pedra firme, sabe? Como Jesus, olha, eu nem dou atenção, para trás das minhas costas ficam aqueles que me ferem, aquele que me escospem, sabe? Eu estou olhando é para frente. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é poderoso no meio de vocês. Irmão, muitas vezes, irmãs, muitas vezes, amigo, amiga, muitas vezes a gente não vive o melhor de Deus porque a gente não se lança na rocha, porque a gente não confia nela. A gente desconfia que talvez, sabe, essa tempestade vai trincar, essa tempestade vai rachar. Olha, essa palavra que ele me deu não vai me... Não, é só você confiar, entrega de todo o coração. Entrega. Você vai ver quando se o diabo manifestar na sua frente, você vai falar, ó, em nome de Jesus, sai. E você vai falar com confiança, sabe por quê? Porque você sabe que o poder que ele te deu é fiel e firme. Recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus, ele diz, ó, eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Que mal que está atacando a sua vida? Você tem poder para destruir no nome de Jesus. Você tem poder para sair desse negócio, desse pecado que fica toda hora te puxando, sabe? O diabo fica falando e você, então eu não aguento. Para! O diabo não tem mais poder. O diabo não tem mais poder. Cuidado, o diabo é ladrão e ele quer roubar as tuas bênçãos, ele quer roubar a palavra de você, ele quer roubar a sua vida que você tem, que Deus, sabe, é uma vida maravilhosa, vivendo nessa terra, reinando, e o diabo está querendo roubar e ele rouba. Se você não vigiar, não cuidar da sua coroa, ele rouba. Ele é ladrão. Aí ele vem colocando medo, ele vem colocando a desconfiança no seu coração, a incerteza no seu coração, e você vai deixando ele roubar. É assim que ele rouba. É assim que ele rouba você. Assim que ele me rouba. Sabe? A gente deixa a palavra. A gente esquece dos ministérios, dos chamados. Você está entendendo, né? Você está entendendo? O Deus que ele te deu a palavra, ele está dizendo, a minha palavra é firme, é como uma rocha. Pode acreditar. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração. Volte a se firmar na rocha. E se coloca como uma rocha também. Como Jesus. Vinha as coisas, né, as lutas, tempestade. E ele sempre precisava estar subindo ao monte para falar com o Pai. Sempre lembrando do Pai. Quer ser fortalecido? Lembra das palavras e ora com a palavra. Chega diante do Pai e vai orando pela palavra. Olha, Pai, a sua palavra diz isso. A sua palavra diz aquilo. A tua palavra diz aquele outro. E o Senhor me garante que a sua palavra é firme que nem uma rocha. A sua palavra é igual firme que nem uma rocha. Irmão, você tem que se alegrar. Nós ouvimos nos cultos atrás, no domingo, que a alegria do Senhor é a nossa força. Você tem que se alegrar com essas palavras. A palavra de Deus veio para você, se alegre. Vença essa luta com a alegria do Senhor. Não é ficar dando risada, não é isso. É que vai vir aquela certeza tão grande no seu coração que você não vai temer, porque aquele que está edificado na rocha está confiante. É só confiar. Ele está confiante. Ele sabe que não vai cair, porque ele sabe onde que ele edificou. Amém? Deixa eu orar por você. Que essa palavra fique no seu coração em nome de Jesus. Amém? Pai amado e Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por essa palavra. Senhor, uma palavra de fortalecimento, uma palavra para trazer de volta os seus servos e essa pessoa, Senhor, que recebeu esse vídeo, para que ela confie na sua palavra com essa certeza que o Senhor quer garantir a nós que a sua palavra é firme que nem uma rocha, que eu posso lançar a minha confiança nela, que eu posso lançar a minha confiança e edificar a minha vida confiando sobre a sua palavra, que eu posso trabalhar sobre a sua palavra, que eu posso comprar, vender sobre a sua palavra, que eu posso edificar sobre a sua palavra, que eu posso passear sobre a tua palavra, que eu posso viver em família sobre a tua palavra, que eu posso ser curado e já sou curado pela sua palavra, que sou liberto de toda a força do mal pela sua palavra. Pai, que essa palavra, meu Deus, que esse meu irmão, essa minha irmã, e esse meu amigo, essa minha amiga que ouviu,
Senhor, eu lhe peço pelo teu Espírito Santo, meu Deus, toca ainda mais, incomoda ainda mais, porque para que eles vejam e possam viver o melhor do Senhor. Porque o diabo é tão astuto e ele rouba, colocando medo, dúvida, colocando, sabe, coisas no coração dessa pessoa, e essa pessoa não vigia, acaba saindo da certeza da tua palavra. Talvez ele tenha saído. Mas, Senhor, traz de volta. Porque essa palavra é vem, volta. Volta para aquela confiança. Porque quem confia na palavra não vai quebrar a cara. Não vai ser envergonhado. Senhor, obrigado. Que essa palavra fale mais comigo. Fale mais com esse meu irmão, com essa minha irmã, com esse meu amigo, com essa minha amiga. Nós te agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.